Glória a Deus, irmãos. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. A igreja, ela é uma instrumentalidade, né, muito abundante, né, em tudo que a gente se propõe fazer com o nosso coração em Cristo. E hoje eu quero falar um pouquinho dessa construção que a igreja faz na vida das pessoas. E quando eu falo de igreja, eu não falo apenas do endereço que nós nos reunimos aqui todo domingo, no sábado, no culto da juventude. Não falo somente nisso, mas nessa esfera que nos faz brasas vivas, aonde a gente colocar a planta do nosso pé, ali nós somos um representante de Deus na terra. É sobre isso, é sobre essa igreja. Então, a igreja, se eu fosse talvez pensar em algum tema, eu pensaria em a gente construir um lugar, não apenas para a presença, mas a igreja sendo um lugar terapêutico para o mundo. E tem coisas tão presentes na nossa vida. Deixa eu só aumentar um pouquinho, que a coisa está feia aqui, meu olho aqui, pegando um reflexo violento aqui. Agora sim. Tem coisas tão presentes na nossa vida, irmão, que às vezes acaba assim se diluindo o seu significado. Por exemplo, se eu perguntar para os irmãos aqui o que é igreja, alguns vão dizer: a igreja é isso, igreja é aquilo. Vou me dar muitos atributos até da igreja, e conceitos e definições da igreja. Mas tem coisas que ao tempo que estão ali, elas vão se diluindo. Por exemplo, se eu sair um pouco desse campo e ir para o campo, um outro campo, perguntar para vocês, como é que está o clima lá fora? Aí tu ia olhar para fora e dizer: não, olha, o clima está bom, o clima está nublado, está meio chuviscando, está um pouco frio o tempo. Tu ia falar isso aí para mim, todo mundo ia responder mais ou menos isso. Mas e se perguntasse: como é que está o tempo lá fora? Vai dizer: o tempo lá, não é o tempo cronos, né, o cronometrado, o cronômetro, mas tu ia dizer: o tempo está bom, o tempo não está firme, está meio chuviscando. Ou seja, tem coisas que parecem que é a mesma coisa, mas não é. Eu falei de tempo e clima aqui. E tempo é uma coisa e clima é outra. Eu não vou entrar na área da geografia aqui, mas eu vou entender assim que eu não posso olhar para fora e dizer assim: aqui o clima é subtropical, aqui o clima é semiárido. Isso é clima, é uma tipificação. Então o clima vem ser o quê? Uma observação do tempo atmosférico ao longo de um período. E o tempo atmosférico seria o estado da atmosfera ali, com a sua pressão atmosférica, com a sua umidade relativa. É sobre isso. Mas tem palavras que vão se diluindo, que a gente pensa que é a mesma coisa. E é justamente essa ideia que eu quero trazer. A ideia de igreja hoje. Que muitas vezes essa ideia está um pouco diluída. E eu quero dizer 3 coisas muito rápidas aqui do que a igreja não é. E eu quero que tu tenta acompanhar o meu raciocínio. Amém? E eu vou bem devagar para que a gente não atropele as coisas. Tá? Então a igreja, para mim, ela não é um lugar para fazer amigos. Será que não é? Claro que nessa vida da igreja, nós temos amizades, nós temos amigos. Mas, se eu for olhar para a palavra de Deus, eu vou entender que a igreja, ela não é esse lugar. Porque muitas vezes nós enxergamos a igreja como uma oportunidade social. E se parar para pensar, também é. Mas não é isso que define a igreja. A igreja é muito, a gente pensa nesse sentido, dessa oportunidade, porque na igreja nós somos ensinados a amar, nós somos ensinados a incluir. E aonde muitas pessoas são rejeitadas, muitas pessoas sofrem humilhações, sofrem bullying, aqui eu tenho certeza que a gente vai fazer o máximo possível para que isso não aconteça. Então, automaticamente as pessoas, quando vêm até esse lugar e são acolhidas, vão se sentir bem. E essa é a ideia também de igreja. Esse é o papel de igreja. Porque nesses lugares, são lugares onde as pessoas são acolhidas de fato. Porque a gente quer que as pessoas se sintam bem aqui, como na sua casa. E mas nesses lugares sociais, eles estão cheios, irmãos. Eu tenho meus amigos de infância, nós temos um grupo de amigos de infância. Ele até está
eu boto ele no arquivo, ele está arquivado ali. De vez em quando alguém me liga, tu viu o grupo lá, que a gente está marcando um encontro. Aí eu vou lá e abro o grupo, porque senão a gente não vive, né? Então esses são meus amigos de infância. Mas também, imagina se alguém aqui joga um futebol, aí tu tem os amigos do futebol, eu tenho os amigos da escola, eu tenho os amigos da faculdade, eu tenho os amigos do paintball, eu tenho os amigos do beach tênis, lá, não sei como é que fala, eu tenho amigo em várias esferas, sim ou não? E é esses lugares sociais que eu estou falando. E se a gente vem na igreja, o amigo da corrida, agora está na moda a corrida, né? Todo mundo quer correr. Os caras não sabem jogar futebol, vamos correr na rua. Né, Andrew? É o nosso caso, né? A gente corre. Né? E se você vem para a igreja para encontrar um grupo de amigos, talvez você venha no lugar errado. Eu quero que tu me entenda quando eu digo você vem no lugar errado. Não que a gente não vai ter amizade, tem muitos amigos aqui. Mas eu fico imaginando assim, alguém me encontrando na rua, eu estou lá e encontro o David na rua. E aí o David está com um amigo lá do trabalho dele. E aí, David, tudo bem? Que culto legal, estava domingo, né, louvor massa e tal. A gente começa a falar, e ele está com uma outra pessoa que não é, né, não é nosso amigo comum. E eu saio e de repente o amigo do David pergunta, quem é esse cara aí? O David, esse é meu amigo da igreja. Tu entende isso? Esse é o meu amigo da igreja, o meu amigo do futebol, meu amigo da escola, meu amigo da faculdade. Esse é meu amigo lá da igreja. Então, se isso acontecer um dia, né, eu acho que alguém não entendeu esse viver a igreja. Eu não sei se eu entendi errado ou o David entendeu errado e a gente está fazendo igreja errado. Se tem como a gente fazer igreja como outra coisa qualquer. Então, a igreja, irmãos, eu quero que tu me entenda que a igreja não é um lugar então de fazer amigos, mas é um lugar de conhecer os teus irmãos. Olha para o lado aí. Diz assim, prazer, eu sou o irmão fulano. Te apresento para o teu irmão aí, irmão. É a oportunidade que tem de te apresentar para o teu irmão. Porque, irmãos, amigo a gente escolhe, sim ou não? Porque é afinidade. Eu gosto do fulano, ele é meu amigo, eu escolhi. Irmão, tu não escolhe. Ele vem junto no pacote. Não tem querer. Irmão não tem, assim, não tem o que fazer. Imagina o Júlio e a Aline lá. Tinha só o Arthur. E o Arthur precisando de um ano. Talvez o clamor do Arthur era um ano. Não sei como é que aconteceu, mas talvez eu preciso do irmão, porque ele quer um amigo. Imagina o Júlio, então vamos lá no hospital agora. Chega na maternidade do hospital, lá no berçário, diz assim, escolhe aí, Arthur, um bebê que tu goste mais. Não, eu acho que não foi assim que aconteceu. Eu desconfio que não seja. Eu desconfio que o dia que o Theo chegou em casa, o Júlio falou assim, ô Arthur, esse é teu irmão. Não foi ele que escolheu. E talvez, não sei se aconteceu, mas eu posso pensar, se algum dia te der um tapa, tu não vai revidar, porque ele é pequenininho. Então tu engole, mata no peito. Gente, irmão é isso. Irmão, eu vou falar uma coisa aqui, né? Você que está gravando, mas amém, as pessoas me entendam assim. Às vezes eu tinha vontade de pegar meu irmão pelo pescoço, para não dizer vontade de outra coisa, né? Então a gente tem, porque a gente é obrigado a gostar. A gente é obrigado a amar os irmãos. E isso é o que? É família. Não tem o que fazer, irmão. Não tem o que fazer. Olha para o lado de novo assim, agora tu fala assim, não tem o que fazer. Eu sou teu irmão. Não tem, meu. Não tem, irmão. Não tem. Jesus nunca falou assim, Jesus nunca falou, gosta do teu irmão. Jesus nunca vai falar isso. Pois gostar está muito relacionado às minhas vontades, aos meus gostos. Entende?
e amar não. Por exemplo, eu gosto de chimarrão. Tem muitos que gostam de chimarrão aqui, porque eu tenho sensações boas quando eu tomo chimarrão. Eu sou daqui, eu fui condicionado assim desde pequeno. Quando eu era pequeno, estava na volta do meu pai pegava um pouquinho de erva e botava na minha boca. Aí te acostumando já com o chimarrão. Eu faço a mesma coisa com o Levi. E o Tito, se bobear, ele pega e bota na boca. Então é isso. Então eu tenho, na real, será que eu gosto de chimarrão mesmo? Ou eu gosto da sensação que o chimarrão me dá? Será que eu gosto de sorvete ou eu gosto da sensação? Eu gosto de mim. Eu gosto de mim. Por isso Jesus disse, ame a todos e não goste. Amar não está baseado no interesse. É sobre isso que eu quero falar. Não está baseado nesse interesse. O que nós fizemos aqui na igreja, irmãos, é amar uns aos outros. E é isso que a palavra fala. Isso não está condicionado a nada. Amigos são construídos com base e de interesse, querendo ou não. Claro que na angústia se faz o irmão. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter amizade, mas eu quero entender que a igreja não é um lugar de fazer amigos, mas é de conhecer o irmão que faz parte da tua família. Porque o irmão, ele vai se basear numa aliança. Quem é que chama Deus de pai aqui? Nós todos, né? Ele é nosso pai, não é? Se tu chama ele de pai, e eu chamo ele de pai, logo, então, a igreja é um convite a sermos a família de Deus. É isso que a igreja... Eu quero que tu abra lá em Efésios 2. Efésios 2:19. Olha o que está escrito lá. Vou ler para a gente ganhar tempo, tá, irmão? Então, assim, diz assim, lá em Efésios 2:19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, dos separados e membros da família de Deus. Se eu chamo Deus de pai, a gente é irmão. A aliança não é corrompida pelos nossos gostos, dos nossos interesses, visões políticas. Não. Porque essa aliança que a gente tem com Cristo é muito mais forte que tudo isso. Nós somos da família de Deus. Igreja é o lugar de conhecer os nossos irmãos. E aqui nós somos uma família de muitos irmãos, amém? Igreja é isso. Não é que a gente não vai ter amizade aqui, vamos ter amizade, vamos cultivar a amizade. Mas não é esse lugar para fazer amizade, mas para conhecer os nossos irmãos. Irmãos que nós vamos ter que suportar em amor. Amar. E não com condição. Outra coisa que a igreja não é. E eu vou falar isso porque meu pai, ele tinha muitas funções. Ele era pedreiro, mas meu pai cozinhava muito bem. E mais, no final da vida, ele vendia marmitas. O meu irmão, o filho do meu pai, ele é um chefe de cozinha hoje. Então, por que eu estou falando de... A igreja não é um restaurante, irmão. Por que eu estou usando essa ilustração do restaurante? O que a gente vai fazer no restaurante? A gente vai comer. E no restaurante tem comida. Mas a gente vai comer, tu come saciado, tu vai comer porque tu vai sentir fome. Certo? Então a gente vai no restaurante para ser servido. Tu senta lá, alguém vai te atender. E aí, vai beber o quê? Vai te servir, tu vai botar o que tu vai comer no prato. Não é assim? Tu vai ter a opção de pesar, de não pesar, e tu vai ter ali. Mas eu falei, claro, poderia ser um hospital, eu poderia falar no hospital aqui. Porque aqui é um grande hospital, poderia, sei lá, falar que aqui é uma agência bancária, para resolver as nossas situações financeiras. A gente tem situações financeiras, eu vou ali e saco um dinheiro, pago depois, entro no cheque especial, enfim. Poderia falar que a igreja é tudo isso. A igreja não é... O que eu quero dizer que a igreja não é uma prestadora de serviços. Então a igreja não é um lugar para fazer amigos, mas para conhecer nossos irmãos. E a igreja não é uma prestadora de serviços. Apesar de nós nos sentirmos bem aqui, sim ou não?
A gente não vai ali no canto gourmet ali. A gente não sai jantado às vezes daqui. A Sabrina, ela come quando ela entra e come quando ela sai. Então, haja amor. Então, irmão, o que eu quero dizer é que a igreja não é uma prestadora de serviço. A gente não vem com o objetivo de receber algo. Tu vai entender por que eu estou falando isso. A igreja da Bíblia, ela vai falar sobre entrega. Nós estamos todos aqui. Em algum momento vai entregar algo. Ainda que a gente venha com o sentimento de receber algo, mas vai chegar, e a Bíblia fala, Jesus falou, Jesus disse, que aquele que quiser me seguir, tem que fazer o quê? Te nega. Vai ter que se negar a si mesmo. Ou seja, não está condicionada a nada. Daí tu pode perguntar, mas a igreja não tem cura? Tem cura. Na igreja não tem alimento? Tem alimento. O Senhor pode prover na igreja, pode abençoar? Pode prover, pode abençoar, sim. Mas nada disso é uma exigência nossa. Eu só venho se eu for curado, eu só venho se eu for alimentado, eu só venho se eu for abençoado. Nada disso é uma exigência nossa. Eu venho então para entregar, porque Ele já se entregou primeiro. E não é uma troca. A igreja então não é um lugar de ser servido, mas muito mais um lugar para mim servir, para eu servir. Imagina que um dia os discípulos estavam dizendo, quem será que tem mais conceito aí que com Jesus? Mais ou menos isso que eles estavam falando, né? Quem será que tem mais afinidade com Jesus? Quem será que é o maior de nós? Quem será que é o maior? E Jesus, entendendo tudo, o maior Jesus falou, olha, o maior de vocês é aquele que serve. Se o próprio Filho de Deus entrou nessa terra, se fez pobre, começa por aí, né? Se fez pobre, ele vem falar que o maior no reino dos céus era aquele que vem para servir. Ele veio para servir todos nós. Com o tempo, morando na mesma cidade, a gente tem muitas vezes um hábito. A gente já conhece os restaurantes da cidade. A gente muitas vezes vai no restaurante e a gente fica assim, a carne não está muito boa hoje. Não, já ouviu esse comentário? O suco está meio aguado. A gente faz, porque a gente conhece, a gente vai nos mesmos lugares assim, mas tá meio estranho esse gosto, né? Estava meio estranho o gosto do rocambole. Estava meio estranho, né, o gosto desse peixe, né? Então como a gente conhece os pratos, inclusive, nos restaurantes, então nos tornamos uma espécie de agentes gourmet, que vão, e começamos então a dar nota nas coisas, não é assim? A gente começa, é automático a gente faz. O bolo hoje da cafeteria estava maravilhoso. Bina, não me parece sem esse bolo em casa. Então a gente começa a dar nota nas coisas. Mas uma das piores coisas que podem acontecer é nos tornar consumidores de uma igreja. E isso é tão triste que eu vou falar agora. O louvor não estava legal hoje. Quem nunca escutou isso? Parece que tinha alguma coisa. O louvor hoje estava plaquinha, 10. A palavra hoje, não estava legal, 4. Aí tu começa a levantar plaquinhas de como estava o louvor, de como, o berçário não funcionou hoje, 0. Uma das piores coisas é que isso aconteça. A gente ouvir o louvor, assistir uma pregação e no final a gente levantar uma plaquinha dando uma nota. A igreja não é um lugar para ser servido, irmão. A estrutura exige para nos acomodar de forma para nos ajudar. Porque se eu falasse assim, vocês não iam me escutar. Hoje tem a necessidade de ter um microfone, mas se eu tirar, vocês não me escutam, tem que gritar muito. Então algumas coisas vêm para nos ajudar, a ser igreja. Mas a gente não vem aqui para consumir, para ser servido, mas muito mais para servir
eu vou te dizer assim, que a igreja é o agente de missão, da missão de Deus na terra. Imagina só, então a igreja não é um lugar de fazer amigos, se bem que a gente tem amizade. É um lugar de conhecer nossos irmãos, e aqui a palavra é comunhão. A igreja não é um restaurante. A igreja não é um lugar para a gente ser servido, mas para que a gente venha cumprir aquilo que Deus nos confiou nessa terra. E lá em 1 Coríntios 12, 27, não precisa abrir, diz assim: ora, vocês são corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Cada um aqui tem uma função no corpo. Nós somos o corpo de Cristo, cada um é membro que tem uma função diferente. Aqui a palavra então eu podia dizer que é a missão, uma missão que Deus tem para a igreja, para cada um de nós, especificamente. Nós somos o ajuntamento dos diferentes. Nós somos diferentes, sim ou não? Somos, um está na educação, outro na saúde, outro está na política. Somos diferentes, mas cada um trazendo o seu dom, seus recursos, a sua vida, cumprindo a missão de Deus nessa terra, aonde colocar a planta do seu pé. E qual que é a missão? De reconciliar o mundo inteiro com Cristo. Essa é a nossa missão. Será que nós estamos cumprindo a nossa missão? De reconciliar toda a humanidade com Cristo? E lá em Romanos 12, 4 e 8, quero que tu abra comigo lá em Romanos 12. Estou correndo um pouquinho. Quando tu vai abrindo, eu vou falando. Romanos 12, 4 a 8, diz assim, ó: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, somos diferentes. No 5, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo e membros uns dos outros. Um aqui está para servir o outro, irmão. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. A última coisa que muitos aqui precisam é de mais um culto na nossa vida. Eu vou te dizer, irmão, Cássio estava falando aqui no início, sendo que muitas vezes chove no molhado aqui falando, né? 95% de tudo que eu vou falar aqui, tu já sabe. A gente não precisa de mais uma pregação. A gente precisa realmente nos envolver na missão de Cristo nessa terra. E se envolver tem a ver com o que as pessoas fazem aqui e fora daqui também. A gente tem que se levantar e tomar a nossa posição. Estamos em missão, se envolva. Tem muitas pessoas servindo aqui agora. Tem pessoas aqui na mídia, tem pessoas que não aparecem. Vem aqui, gurias. Só para vocês aparecerem. Tem gente aqui dentro, sabia? Vem aqui, gurias. Ó, já se perderam aqui. Essa é a Isa. Está aqui de companhia com a Fran. Se aparece o negócio não é milagre que acontece aqui, irmão. Eu falo aqui, a palavra aparece ali do nada. Não, as gurias estão ali, ó. Então tem gente servindo. Muito obrigado, gurias. Não vão cair, pelo amor de Deus. Tem gente na cafeteria servindo, vão servir. Tem gente na portaria, quando chega alguém: paz do Senhor, irmão, que bom que tu vem. Não é assim? Vão te conduzindo. Tem gente servindo aqui, tem gente aqui desde as 5 horas ensaiando louvor aqui. A gente está aqui para servir. E muitas vezes a gente não toma uma posição de servir. E Deus pode dar um livramento para aquilo que está pedindo, quando a gente toma uma posição. Foi assim com os valentes de Davi, foi assim com Samar. O pessoal está lá invadindo lá, os filisteus invadindo, e de repente Samar: não, só um pouquinho, hoje eu não vou sair daqui, eu vou defender esse campo de lentilha que não vale de nada, mas eu vou me posicionar aqui hoje. Os filisteus entrando no campo, de repente olha lá, é um espantalho, porque não é possível, tem uma pessoa lá. E tinha um rapaz lá chamado Samar, que foi um dos valentes de Davi. O valente de Davi é a tropa de elite de Davi. Ele estava dentro de uma caverna, todo mundo bagunçado, e ele foi lá então
e com a presença de Deus mudou a vida de pessoas. Igreja muda a vida de pessoas. Com o meu jeito muitas vezes de ser, não gosto do irmão, o irmão falando, a gente muda. A gente vai sendo condicionado, a gente vai mudando nessa esfera que a gente vive, a gente vai mudando. A gente tem que perceber o que Deus está falando. E muitas vezes aquilo contra nós lutamos, pode ser o caminho que Deus quer te ensinar para viver o futuro da igreja. Tu luta por uma coisa, não quero isso, não me dá isso, não sei o que, de repente a gente está orando errado, irmão. A gente tem que tomar essa posição. Tem muitas pessoas servindo, e a igreja precisa de pessoas que sirvam. Então é um lugar de tu servir. Tem gente no berçário ali agora. Tem gente, a gente não faz aqui uma recreação, irmão. A gente planta sementes eternas na vida dessas crianças aqui. Muito tempo a igreja viu as crianças como apenas um playground da igreja para os pais estar. Não, irmão. Não é isso. O Espírito Santo está se movendo lá, está dando criatividade para que as pessoas possam cuidar do filho de vocês, está orando pelo filho de vocês, está abençoando o filho de vocês. É sobre isso. É tudo intencional. E terceira coisa e última, e não estou terminando a palavra, tá? Igreja não é um ponto de pregação, irmão. A pregação que eu quero escutar, que o pastor vai trazer, não é o pastor hoje. Então se tu quer uma pregação com uma pessoa específica, vai para o YouTube, irmão. É o YouTube que a gente vai lá, eu quero olhar o pastor Lucinho hoje. Hoje eu quero o Cirilo. Hoje eu quero o Zé Bruno. O Zé Bruno é muito bom, né? O Zé Bruno. Igreja não é um lugar onde eu venho aprender informações, onde eu venho informações sobre Deus. Também vai ter dentro disso informações sobre Deus. Não é um lugar onde eu venho aprender sobre história. Vai ter história na igreja? Vai ter. Vai ter sociologia muitas vezes? Vai ter. Vai ter psicologia, mas isso não é um lugar para isso. Mas a gente faz para justamente trazer base para aquilo que a gente está falando. A igreja não tem o objetivo de te deixar mais informado do que tu já é. E lá em Daniel fala, em Daniel 4, se não me engano, que nos últimos tempos a Bíblia fala que o saber se multiplicaria. Muitas pessoas saber de muitas coisas. A igreja não é uma escola para aprender mais sobre Deus, mas a igreja é uma casa para você conhecer o próprio Deus. Por isso que carinhosamente nós chamamos de Casa Filadélfia. Porque não é uma escola, a escola tem o seu papel. A casa tem o papel de formar, de formação. Na escola, os meus filhos, eles não vão levar uma bronca do professor, até vão levar uma moral do professor, mas não vão dar uma bronca do professor que nem eu dou em casa uma bronca nos meus filhos. Porque é o meu papel paterno de dar uma bronca nos meus filhos. Dizer, ei rapaz, só um pouquinho. O Levi tem 2 anos e 8 meses. Ontem levou uma bronca. Tu consegue imaginar um pai dar uma bronca com um filho de 2 anos? É um monstro. Ele queria botar uma roupa ontem. Botei uma roupa nele. E ele simplesmente tirou a roupa. Não quero essa roupa. Aí fala para um pai que não quer uma roupa. Aí eu ia em casa, né? Não tinha quem defendia ele. Ele disse, não, hoje tu vai com a roupa que eu quero hoje. Aí eu botei 3 roupas ali. Uma do Hulk, outra do Homem-Aranha e outra de um carro que nada a ver. Ele, eu não quero essa. A do carro eu não quero. Essa tu vai com essa então. E botei a roupa nele. Ele está aqui bem feliz com a roupa. Está com essa roupa que eu botei ainda hoje. Então esse é o lugar de confronto. É na casa que nós somos confrontados. Entende isso, irmão? É aqui que a gente é confrontado no amor. No YouTube, pum, 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 pum. No YouTube, que legal. Tu não vai ser confrontado no YouTube, irmão. É aqui que tu é confrontado. É aqui que tu é disciplinado. É aqui que tu ouve verdades. Tem verdades que as pessoas não têm coragem de falar, mas muitas vezes a gente vai falar, como igreja, no amor de Cristo. Não porque a gente quer o teu mal, muito pelo contrário. A igreja não é uma escola. Então aqui é um lugar da onde a gente vai conhecer Deus. Conhecer. E lá em 2 Coríntios 6:16 diz assim,
que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós somos povo de Deus nessa terra. A igreja é um povo escolhido de Deus nessa terra para cumprir uma missão. A igreja não é alguém que estudou Deus, que estudou Jesus, como se ele estivesse morto. A gente sabe que a gente não tem um Deus morto, porque ele foi assunto ao céu. A igreja é a morada de quem? Do Espírito Santo. A palavra-chave aqui é devoção, é a minha entrega para Deus todos os dias. A igreja é um lugar de entrega. Devoção é viver para agradar o Pai todos os dias. A Bíblia fala: quer comamos, quer bebamos, façamos qualquer coisa, fizemos para a glória de Deus. É difícil? É. Não é fácil? Não, não é. Muitas vezes tem que ser no racional mesmo. E a Bíblia fala que Jesus amou os seus discípulos até o fim, sabendo que Judas ia trair ele. Amou, não gostou. Ele não gostou até o fim, ele amou até o fim. Porque amar vai muito mais além daquilo que a gente está habituado. Não está condicionado ao que eu quero ou ao que eu não deixo de querer. Nós somos pedras vivas, irmãos. A igreja é isso, é essa esfera onde nós conhecemos a Cristo, onde nós somos moldados à imagem e semelhança de Deus, onde nós somos confrontados todos os dias. A gente tem o GC aqui toda quinta-feira. Tu quer ouvir verdade, tu vem aqui no GC, né, Gui? O Gui aqui, tá o Daniel aqui, o David. A gente vem no GC, a gente só fala a verdade, irmão. Às vezes a gente sai daqui triste, agoniado, mas cheio de convicção de que Deus está fazendo um trabalho, está nos dando uma nova realidade de vida. E nós somos essas pedras vivas, assim, que compõem santuário de Deus, onde Deus se manifesta. E esse é o lugar, a casa de Deus é o lugar para conhecer. E aqui não é uma escola, é uma casa. E nós somos casa, e é nessa esfera que Deus habita. Este é o lugar, sim, onde os milagres vão acontecer, irmão, nessa esfera. Pode ser que seja nesse lugar de endereço, mas nessa esfera de comunhão. A igreja é isso. Sabe que esse ano, eu vi a Cássio falando aqui que a semana não foi boa. Esse ano não foi bom para mim. Eu posso falar minha chaga aqui, irmão. No início do ano quase perdi minha esposa. E eu vim transtornado para casa. Apavorado, pensando em várias situações. Deus estava ali comigo. Entre outras coisas, irmãos. Esse aqui é a menor de todas. Então, coisas que só a igreja vai nos proporcionar. Só quem passa pode ajudar. Só quem é ferido e tem as suas feridas curadas pelo Senhor nessa esfera, pode ajudar a curar. Para que a gente possa ter reconhecimento na nossa alma daquilo que nós estamos passando. Quem já foi desonrado aqui? Não precisa levantar a mão. Eu já fui desonrado, irmão. É terrível ser desonrado. Dá um aperto no coração, dá vontade de sair correndo, dá vontade de um monte de coisa. A gente fica. O que eu vou fazer? Acho que eu vou dar uma respostinha no Instagram. Aí tu vai lá, aí tu é o quê? Tu vira como é que se chama não me lembro na sociologia, tu vira um produto, um movimento, não é um movimento de massa, enfim, tu vira mais tu vira um produto do meio. Aí tu vai lá, dê uma respostinha. Teve uma irmã, quando eu dei uma respostinha no Instagram, a gente dá a resposta direcionada, sim ou não? A gente dá a respostinha, a gente pega uma granada, a gente tira o pino da granada e lança no Instagram. Pega uma granada, tira a granada e lança no Face. É assim que a gente faz. E vem uma irmã, diz assim: ei, ô rapaz, no Instagram, porque a irmã conhece, os irmãos da gente conhecem a gente, sim ou não? Ei, tá, já deu teu recado, ok, não faz mais isso. Não faz mais isso. Isso não é tu. Eu disse: obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu disse: tudo bem, não, eu entendi. Nunca mais postei mais nada, né? A gente tem que cuidar o que posta, né, irmão? Então é sobre isso, irmão. Igreja é esse lugar onde os irmãos te conhecem e vão te falar a verdade. E se nós servimos e somos servidos,
se nós nos alimentamos e somos curados, é porque Ele está completando a cada dia a obra que Ele iniciou na nossa vida. E Ele completa isso. Mas tudo isso, Deus só vai completar pela entrega que a gente faz. Porque igreja é um lugar de entrega. O que a gente tem que entregar para o Senhor? Imagina chegar diante de Deus e ouvir Ele dizer assim: eu nem te conheço. Vai ser forte esse dia. Eu não quero passar por isso. Não quero nem ouvir isso, acho. Imagina, tu faz tanta coisa e de repente eu nem te conheço. Tu não se deu a conhecer Deus. Então, irmão, eu quero me relacionar com Deus. E para te relacionar com Deus, só tem um caminho. É nessa esfera da igreja. É relacionamento, é tempo de qualidade. Então quer dizer para você que a igreja não é um lugar para fazer amigos, irmão, mas é um lugar de comunhão. Igreja não é um restaurante, mas é uma missão que Deus nos deu, Deus nos confiou. Tu vê só que a gente não está definindo igreja, não é uma definição fechada, uma definição estanque. Igreja não é um ponto de pregação, mas é um ponto de entrega. É onde nós somos trabalhados no nosso pior, onde nós somos moldados por Deus todos os dias. E eu quero chamar aqui duas pessoas para dar um testemunho. Mas eu quero, antes delas virem aqui, eu quero que a gente possa entender o que é igreja, essa esfera que a gente vive, essa esfera de comunhão entre os irmãos, porque igreja não é só o lugar que nós nos reunimos, mas a igreja é um organismo vivo, de pedras vivas, restauradas, em restauração, feridas, sendo curadas para propósitos. Essa esfera pode fazer que a gente seja moldado. É nesse contexto aqui que nós somos mudados. E através do testemunho dos irmãos, a gente vai poder saber um pouquinho o que a igreja, organismo vivo, e não instituição, organismo vivo, a igreja fez na vida deles e na vida da família deles, a partir da entrega deles, porque eles são servidores natos, né? Então eu queria chamar o casal aqui, Elisandro, nossos irmãos em Cristo, que não precisa dizer que eles servem muito, né, irmãos? Sim ou não? Então, assim, eles vão falar um pouco desse lugar terapêutico que é a igreja. Brevemente, não sei o que Deus colocar no coração de vocês, amém? Quem vai começar? Pode ser, então. Paz, irmãos. Não posso começar. Na verdade, nós tínhamos um testemunho preparado para outro momento, né? A gente se colocou à disposição para um testemunho em outro momento aqui na casa, mas não foi da vontade de Deus que tem acontecido esse testemunho, né? Mas Deus nos surpreende de algumas formas, assim, que quando a gente, no fim, não foi convidado, assim, a gente ficou um pouco triste, mas depois passou. A gente gosta de respeitar muito a vontade de Deus. E quando o Jefferson mandou a mensagem ontem para Elisandra, ela já me mostrou a mensagem com os olhos cheios d'água. Eu nem sabia o que era, se tinha acontecido alguma coisa com alguém, né? Daí quando eu escutei a mensagem do Jefferson, eu entendi, né? Mas então eu vou tentar rapidinho começar que eu me criei na igreja quadrangular até os 11 anos. Eu não ia, minha mãe me levava, me obrigava aí. Se eu dizia que eu queria um tênis, ela dizia: se tu ir na igreja, eu te dou. E glória a Deus por isso, né? Porque a semente foi plantada, foi na marra, mas foi plantada, né? E depois de... Não vou trabalhar que nem nós trabalhávamos no CTG. Eu acho que durou 3 cultos só. 3 cultos, depois a gente já começou e não... Apareceu a Cássia, apareceu o Jefferson, a Sabrina, e aí não deu mais. Mas é só um resumo, né, gente, do que Deus na vida da gente. Eu tinha uma preocupação com meus amigos que eu ia perder, né? E eu ia dizer que aqui eu encontrei muitos mais amigos, mas depois da pregação do Jefferson, eu digo para vocês que aqui eu me aproximei muito mais irmãos do que os amigos que eu tinha lá fora. Os meus amigos que eu tinha lá fora, meus irmãos também, os verdadeiros continuam na minha vida, né? E aqui Deus acrescentou muito mais. E Deus acho que usou a vidinha do Cadu, né? Porque a Manu, desde os 2 aninhos, declamava no CTG e assim ela nunca mais parou, até nós entrar para a igreja.
E o Cadu veio numa expectativa que ia ser o dançador, porque o filho do Boca, meu apelido é Boca, para quem não sabe, no CTG, né? Filho do Boca idealizando não sei o quê. Eu acho só o Maicon e o Lucas daqui que nós conhecíamos fora. E o filho do Boca idealizando porque vai dançar. E o Cadu nunca quis saber do tal do CTG. Então acho que Deus usou a vidinha dele, foi bem mais fácil nós desvincular e entregar a nossa vida para Jesus, né? Por causa disso. E hoje eu posso dizer a frase que qualquer pai de família, qualquer sacerdote do lar pode dizer, né? Que eu e a minha casa servimos ao Senhor aqui. Amém? Já? Já? Tu tinha mais tempo? Bom, eu, da minha parte, assim, quando o Jefferson mandou a mensagem, eu fiquei pensando, né? E tem uma frase que eu já falei aqui em alguma ministração de louvor e eu vou repetir ela. Que pessoas ferem, mas pessoas curam, né? E é isso que o Senhor faz. Ele usa a vida, usa as nossas vidas para alcançar a vida de outras pessoas. E quando eu fui parar na célula, a maioria já sabe, né, que foi devido a um quadro de depressão profunda, onde eu realmente estava no fundo do poço. Aquela frase do louvor ali, ela me define, né? O pecado separou-me, a morte me aprisionou. O abismo era profundo, mas seu olhar me encontrou. Então, isso era o contexto que eu vivia. Mas dentro desse contexto foi a forma que o Senhor alcançou a vida do Elisandro. E quando a gente convivia lá no grupo, eu acho que levou mais ou menos 2 anos para eu conseguir romper a bolha do GC, que eu queria ficar ali, só naquele mundinho, né? Porque como o meu quadro ele se deu devido a relacionamento com pessoas, não saber lidar com isso, eu não queria mais me relacionar com as pessoas. Eu não queria estar com as pessoas. Então, eu fazia de tudo para ficar ali. Ali eu tinha Deus, tinha os irmãos, e estava bem bom, né? Tudo que eu precisava estava ali. E aí, o Senhor fez essa bolha se romper, né? Através do Joade, né? E Ele usou muito a vida do Jefferson e da Sabrina, que eles cuidaram muito de nós. Quantas vezes eu corria no WhatsApp ali e pedia socorro para o Jefferson, né? E eu mandava uns áudios ali, e ele... Calma, minha irmã. Não, faz assim, faz, né? E ali o Senhor também nos permitiu viver um outro contexto. E aí nós rompemos essa bolha e começamos a verdadeiramente a servir, né? E desde então a gente nunca mais parou. E ali dentro desse contexto eu comecei a viver algumas experiências com o Senhor. E foi um tempo onde o Senhor, nós estávamos num culto lá no outro prédio, e aí eu comecei a sentir assim o coração, né, palpitando, e o Senhor direcionando para orar com uma pessoa. E a pessoa lá na frente, assim, e eu dizia, credo, Deus, eu não sei nem o que eu vou falar para a pessoa. Como é que eu vou orar com alguém se eu mal sei orar para mim? Né? Eu fiquei pensando dessa forma. E aí, me encorajei, fui, vivi uma experiência sobrenatural. E eu lembro que, na época, eu corri daí para a pastora Lene, né, e mandei uma mensagem para ela. Aconteceu isso. E aí ela disse o que tu falou hoje aqui. Ela disse assim, Elisandra, será que tu não entendeu que o Senhor te resgatou, o Senhor te curou, te colocou no colo, curou as tuas feridas? Agora é a tua vez. Ele usou pessoas para cuidar da tua vida e agora tu tem que fazer isso. A vida cristã é essa. Nós vamos servir ao Senhor com os nossos dons e talentos, com tudo aquilo que Ele nos capacita. Então, aquilo virou uma chave na minha vida para eu começar a entender o que realmente o Senhor queria de nós. E, para encerrar esse testemunho, e sobre o quanto é importante nós servirmos a igreja, tem um louvor, tá? Eu vou fazer só um trechinho dele aqui. Ele não é do nosso repertório, mas ele faz parte lá da minha essência. Quando eu era criança e a minha avó me obrigava a ir para os cultos, né? Eu fui criada na Assembleia, e às vezes a mãe e o pai nem iam no culto, e a avó obrigava a ir no culto. E fazia posar de sábado para domingo para ir na escola dominical. Não podia faltar,
né? E eu cantava na igreja também, desde pequenininha. E aí tinha um louvor que hoje, assim, eu entendo perfeitamente o sentido dele, que ele fala assim, ó: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Que esse louvor, ele seja para a minha vida e para a tua vida, igreja. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Irmão, isso é igreja. Isso é o risco que a gente corre quando a gente entrega de ser transformado pelo Senhor. E muitas vezes Deus nos traz aqui no colo. Deus nos traz no colo até esse lugar. E eu estou começando a ir para o final, irmão. E a igreja, então, para mim, a igreja é esse espaço terapêutico, onde as feridas podem ser curadas, assim, como a Elisandra falou, através da comunhão, do apoio mútuo um com os outros, da preocupação. E a irmã que me conhece, que foi lá e me deu uma pedrada no Instagram, foi a irmã Elisandra. Sim. Amém. Olha só. Igreja. Igreja. Então, a igreja é esse espaço terapêutico. Eu quero encaminhar para o final, tá, irmãos? Falando uma coisa que eu nunca falei aqui. Eu enfrentei uma grande ruptura na minha vida, há um tempo atrás. Entre 2014 e 2017, eu enfrentei uma coisa que eu não queria enfrentar. Quem me conhece sabe que eu estou na igreja já desde 2003, 2004 ali. Passei por um processo muito doloroso, que foi uma separação. Foi coisa que na época eu não entendia e não queria. Mas não tem como tu forçar uma outra parte. E para mim foi muito doloroso, porque o que nós vivemos não é uma religião. Para mim era uma religião. E a religião, ela me massacrou tanto e me condenou nisso. Eu mesmo, ninguém de fora, eu mesmo. Então eu enfrentei essa grande ruptura na minha vida. Para mim não foi nada fácil. Algo que eu não queria passar, e diante disso eu decidi ficar aqui nessa igreja. Porque eu tinha todo o motivo para sair daqui. Eu até tentei, irmãos, mas o Espírito Santo, ele não me deixava dormir. E um dia eu pedi uma resposta para Deus, Deus não me deu essa resposta. E resumindo assim, eu experimentei uma crise de fé na minha vida. Entrei num processo, numa situação em que me levou a desistir da própria vida. Eu não queria viver, cara. Porque eu achava que eu era um peso para Deus. E a gente pensa assim. E eu entendo a Lisandra, quando a Lisandra falou aqui, que muitas vezes, quando a gente entra num estado de depressão, a gente quer se isolar. A gente não quer ninguém na nossa volta. E ao mesmo tempo eu não queria ir para casa, porque sozinho eu ia para casa. Eu tenho 4 filhos, irmão. E não ir para casa, não ver meus filhos. Isso para mim foi muito doloroso. Esse espaço foi muito doloroso. E
E para mim foi muito difícil ver isso. Eu não queria ir para casa, porque eu não queria ficar sozinho comigo mesmo. Então eu fiquei alguns dias deitado numa cama, irmão, no fundo da casa da minha madrasta, onde eu morava. Eu fiquei alguns dias lá, clamando e insistindo para um Deus que irritantemente ficava em silêncio diante do meu clamor. Eu não tinha coragem de fazer o que eu queria fazer, porque eu sabia das consequências como cristão, como religioso da época. E eu ficava perguntando assim: Deus, leva minha vida. Eu queria me livrar daquela dor. Foi muito difícil para mim. Foi muito difícil. Eu queria me livrar. Eu pedi para o Senhor, me leva. E esses 3 pontos que a gente falou aqui, que a igreja não é um lugar de fazer amigos, embora a gente tenha amizades, mas os meus irmãos estavam presentes comigo. E eu até julguei alguns irmãos, porque fulano me procurou depois. A gente é cheio de mazelas, irmão. E a igreja não é um lugar para ser servido, mas esses irmãos me serviram. O papel terapêutico na minha vida foi tão importante. Eu quero fazer algumas advertências aqui, se é que eu posso. Eu não tenho autoridade para fazer isso. É porque eu não sou da área de psicologia, mas eu entendo, o pouco que eu entendo. Minha esposa é psicóloga. E depressão é uma enfermidade, irmão. Mas não é a ausência de Deus e a ausência de fé. Depressão não é uma possessão demoníaca. A depressão é uma reação química do nosso organismo, que ela precisa ser tratada. E muitas vezes com medicação. E muitas vezes a igreja não entendia isso, porque eu tive que tomar medicação, irmão. E às vezes eu vim para essa reunião e não lembrava de nada no outro dia, porque até o remédio fazia efeito e as pessoas não me entendiam. E muitas vezes a igreja, ela não está preparada para isso. Mas eu quero te dizer assim que às vezes essa questão terapêutica de remédios ela é importante. Vou pegar lá na Bíblia, Ezequias foi tratado e foi curado, na palavra de Deus ele fala que foi curado com pastas de figo. O bom samaritano não foi lá curado lá colocando azeite e vinho nas feridas. Isso é um fator terapêutico. Então a igreja, no seu contexto, ela ressignificou algumas coisas na minha vida de forma terapêutica. Ela ressignificou a minha entrega e a minha devoção. Sabe, eu conhecia Deus de ouvir falar, como Jó. E Deus me deu a oportunidade de andar com Ele. Eu me deparei com um verdadeiro com um verdadeiro Jefferson, que eu não queria ficar sozinho em casa, porque eu não queria me encarar. Eu me deparei com o meu lado mais sombrio. E esse lado sombrio não aparece no Instagram. Ele não aparece na vitrine, irmão. A gente só bota na vitrine o que a gente quer vender. E eu me deprimia todo dia, eu me deprimia muito mais. O meu coração se enchia de desejos e os pensamentos mais pecaminosos que tu pode imaginar. Era esse meu estado. Estado de um líder machucado, que talvez, não sei se eu vou ter coragem um dia de confessar os meus pensamentos. Eu me deparei comigo mesmo, com a minha pior versão, a versão que nós escondemos de todo, nosso porão, o porão da minha alma. E eu quero te dizer que a igreja, organismo vivo, foi o ambiente onde eu encontrei meus irmãos, a resposta das minhas orações antigas, porque quando a gente ora, a gente lança no futuro, o que? Alguém desarmando as bombas e as armadilhas que tem para ti no futuro. É assim que eu vejo nossa oração. Quando a gente ora, a gente lança flechas no futuro. E eu exerci o meu sacerdócio um dia, no meio disso tudo. Olha que louco. Pois só eu poderia fazer aquilo por mim mesmo. E eu me encarei um dia. Quero encurtar aqui, irmão. E
grande virada foi quando duas pessoas, usadas por Deus, eu já estou quase finalizando, irmão, e eu estava aí nesse limbo, indo no piloto automático para trabalhar em Portão, e estudar em Porto Alegre, voltava para Guaíba, ia por Portão, e assim, e as coisas aconteciam no piloto automático, e eu estava assim, ó, não sabia mais o que fazer, e a minha casa é uma bagunça, irmãos, a louça por lavar, as roupas, uns pilhas de roupa do lado, que quando a gente está nesse estado a gente é assim, a gente não percebe essas coisas. Só que tinha um irmão que todo dia, e aí meu, como é que tu tá? Ele falava, e aí cabeça, como é que tu tá? Eu, tô indo, quero te ver no GC hoje, ia no GC, às vezes ia para agradar ele, mas ia, igreja, às vezes eu chegava lá, e meu, já jantou hoje? Passa aqui em casa antes de ir para tua casa. Ele sabia, ele conhecia minha casa, a gente se criou junto. E a igreja foi esse ambiente onde contei esses irmãos. E um dia, irmão, eu estava indignado comigo mesmo, assim, aonde que eu fui parar? Aonde que eu errei? E eu cheguei na escola e tinha uma irmã irmã nossa, igreja é o lugar de conhecer irmãos, igreja não é um endereço, são pessoas, organismo vivo. E essa irmã estava lá, a irmã tinha 16 anos na época. A irmã estava numa sala de aula, eu sou professora, estava no tempo de gincana, as classes tudo, eles estavam ensaiando para gincana e tal, ia ser aquela semana toda de gincana, e eu estava ali olhando o pessoal, e eu pensando, que geração doida, né? E eu olho para o canto, do lado do professor, assim, tem uma moça, o nome dela é Érica, lendo a Bíblia, no meio daquela muvuca, o pessoal funk, e dançando, e ela lendo a Bíblia. E ali eu tomei um gancho de Deus. E eu bem assim, Érica, tu não quer ir para... Bem baixinho no ouvido dela, Érica, tu não quer ir ali para a biblioteca para te ler? Não, estou tri bem aqui. Tá. E daí eu pensei assim, daí eu escutei a gurizada zoando ela. E aquilo me doeu, né? Vou ajudar ela, né, meu? Érica, sabe que eles vão te zoar. Vai para ali, ficar meditando. Ela olhou para mim. Ela falou para mim assim, ó, tu já leu o Sermão do Monte? Eu só engoli assim, sim, já li o Sermão do Monte. Pois é. Já viu aquela parte que fala que bem-aventurado quando tu é perseguido? Eu fico à vontade, irmã. Quer um cafezinho? Quer um café aí, tá tudo bem? Quer eu tiro o pessoal daqui e leva a biblioteca? Fica. Mais ou menos isso, irmão. E ali eu já fiquei assim, ó. Meu Deus. Que é isso, pai? Porque eu vinha para a igreja, não adorava direito. Porque vinha o acusador. Sabe, se tem como fazer isso, né? Eu lá na fora não pecava direito, porque o Espírito Santo. Eu era um morno. E a Érica me vem com essa. Ela foi uma irmã que hoje está desviada. E eu tenho insistido em marcar um café. Hoje ela é advogada. Às vezes ela me passa umas postagens ali. Mas olha quão importante ela foi naquela época para mim. Dali eu saí indignado, assim, meu Deus, o que eu estou fazendo, cara? Eu era para mim estar aqui, comecei a lembrar de tudo que Deus tinha, para que Deus tinha me levantado, para que isso, para que Deus tinha me chamado. E eu fui para a PUC aquele dia, e cheguei na PUC, eu estava com uma confusão, irmão. Eu bem assim, eu vou chegar em casa, agora não quero saber de nada. Eu nem vou para casa, eu acho. E eu fiquei pensando, Deus, me leva. Não aguento mais isso aí, é muita pressão para mim. Me leva. E eu bem assim, minha casa vai estar uma bagunça, a minha casa está fedendo. Nem sei o que eu vou fazer, mas vou ir lá, azar. Irmãos, quando eu abri a porta de casa, eu olhei a casa, eu pensei, eu entrei na casa errada. A casa, a louça lavada, tinha até uns panos que eu nem sei de onde surgiu aquilo, as coisas enfeitando a mesa, a minha roupa que estava por lavar há mais de semana, toda lavada, dobrada. Só tem uma pessoa que poderia ter feito isso, porque ele sabia como entrar na minha casa sem a chave.
abrindo uma janela, ele entrou, ele calculou tudo, irmãos. E naquele dia, Deus me chamou de volta. Lá em Hebreus, fala assim, irmão: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E aquele dia eu cheguei diante de Deus, porque nessa situação a gente quer se isolar, e eu vi a casa arrumada, irmão. Tudo que eu não tinha coragem de fazer, tudo que eu não tinha força de fazer, foi feito. E aquilo que eu pensava de morte, e eu fui para a presença de Deus naquele dia, e entrei no quarto, com a ajuda do sumo sacerdote, porque essas pessoas, esses irmãos, eles me trouxeram para a realidade. Isso é igreja. Quando nós trazemos os irmãos para a realidade. Eu entrei no quarto e Deus se fez presente ali. Eu vou falar o que Deus falou aquele dia para mim. Eu não falei para ninguém isso. Eu falei, um dia eu vou falar isso, e vai ser a última vez que eu vou falar a Deus. E aquele silêncio irritante de Deus para mim deu lugar à voz de Deus. E ele, há 20 minutos atrás, naquele dia, eu estava pedindo a morte, e Deus falou para mim assim, ó, Deus me deu essa impressão no meu espírito, diz assim, ó: a única morte capaz de resolver alguma coisa, ela aconteceu há mais de 2000 anos atrás, que foi a morte de Jesus. E ele falou assim: eu te quero vivo. E aí nasce um movimento estudantil chamado Ed School, nas escolas. Eu tenho muitos testemunhos de portão lá na escola. Enfrentamos dificuldade, hoje enfrentamos. Será que o mundo seria melhor sem mim? Eu pensava. E eu imaginava, depois disso, Jesus falando assim, falando para os discípulos, eu viajo, né, irmão? Falando assim, ó, esse mundo é tenebroso. Eu imaginava Jesus assim. Esse mundo é tenebroso, as pessoas vão lá, não sentem nada nesse mundo, as pessoas provam ele, não gostam desse mundo, as pessoas provam o mundo e não sentem gosto nenhum, de nada nesse mundo. As pessoas cada dia sentem menos prazer de estar nesse mundo. Mas eu imaginava Jesus falando, mas eu vou resolver esse problema. Eu imaginava Jesus falando para os discípulos assim, eu vou colocar um pouquinho de sal no mundo. E esse sal tem nome: Igreja de Jesus. Esse sal tem nome: Renan, Elis, Sérgio. Esse sal tem nome: Júlio. Esse sal tem nome. E se a igreja fosse comparar a um restaurante, não seria cliente, mas seria o sal que dá sabor aos alimentos. É isso que a igreja é nesse mundo. O mundo tem que ser melhor porque nós estamos aqui, irmãos. Nós somos sal da terra, nós somos a luz do mundo. E Deus depositou, Deus confiou para nós uma missão como igreja nessa terra. Eu fui muito ferido, irmão, mas eu entendi esse meu ferimento, eu entendi a proporção desse ferimento quando eu conheci o Dieguinho. Quantos conhecem o Diego? Esposo da Daniela. Daniela? Ou Daniele? Daniela. Ela não escute isso, né? Daniela. Eu entendi porque o Diego, ele veio para cá, parece que eu estava vendo um filme, e eu pude, aquelas feridas que estavam cicatrizadas em mim, eu pude ser um lugar de pousada para ele. A gente se deu tão bem, eu me dei tão bem com o Diego, justamente por me enxergar nessa situação.
E eu vou te dizer que tem muitas pessoas aqui dentro que foram feridas, a gente não entende, mas são curadas hoje, que pode abraçar quem está ferido. O Senhor me enfermou para me compreender dentro da minha própria alma, de entender o lugar do outro. E a gente tem um conceito que a gente fala sobre justiça, graça e misericórdia. A justiça é: meu filho rodou em matemática, ele vai chegar em casa agora, tu está de castigo, guri, pro resto da tua vida. E vou te tirar teu play. Rodou em matemática, em português, e assim vai, né? E tá, isso é justiça, por uma coisa que ele fez. A graça, o que é a graça? A graça é: eu vou te dar um play, tu rodou, vou te dar um play. Isso é graça, é uma coisa que tu não merece. Mas a misericórdia, irmão, eu não vou te dar o que tu merece, não vai apanhar, mas tu sabe o que tu fez. E por muito tempo eu pensei que a misericórdia de Deus era uma omissão de Deus. Mas não é, irmão. Misericórdia não é omissão de Deus. A misericórdia, como é que eu posso te explicar? É a promessa, não é uma promessa de ausência de dor, não é nada disso, mas é a promessa de uma presença constante de Deus na tua vida. Ele faz tudo o que é necessário para que tu possa entender e receber uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, quantas chances forem necessários, para te fazer certo no outro dia aquilo que tu fez errado no dia anterior. Isso é misericórdia de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu quero terminar dizendo uma coisa, irmão. Eu quero colocar um desenho aqui. Quero terminar falando uma coisa. Isso é um desenho. Todo mundo vendo que é um desenho, né? Você foi um adulto ou uma criança que fez? Isso é uma criança que fez. Em 2010, eu estava num serviço que eu não queria estar. Estava indignado. Por que eu estou passando isso? E eu cheguei e tinha esse desenho para mim. Sabe que a criança, ela só tem aquilo. A criança, meu filho fez um desenho e me apresentou esse desenho. Olha, e eu, como pai, né? Um monte de rabisco. Esse sou eu. Aquele é o irmão dele, que era gremista, é ainda, né? E aquele pequenininho é ele. E é assim que ele nos via. Esperava pensar um monte de rabisco, sim ou não? Eu falei assim: mas o que esse desenho está fazendo aqui que não está numa obra de arte? Eu falei para ele. E ele todo bobo. E eu, maravilhoso, que desenho mais lindo. Olha que coisa mais... E aquilo começou a me alegrar, irmão. Sabe? E se ele me perguntasse alguma coisa do tipo assim: mas o que está escrito aí, pai? Eu errei tudo. Ele falou assim: eu falei assim: isso aí é uma janela. Não, eles estão num avião. Isso é um avião, irmão? Ele falou que a gente estava num avião ali, cada um na janela do avião. Tudo bem, né? E eu, não, claro, agora dá para ver que é um avião. Então assim, se ele me perguntasse assim, o que está escrito aí, pai? Eu ia dizer: não dá para ler, mas eu posso entender que tu fez um esforço muito grande para deixar o teu pai feliz. E eu quero te dizer nessa noite, irmão, e finalizando, que a gente se esforça todo dia. A gente quer dar um louvor para o Senhor, a gente quer fazer o melhor para o Senhor, a gente luta para não cair, luta para se manter em santidade. A gente faz tudo isso perante um Deus perfeito. E esses nossos esforços são como um rabisco para o Senhor. Mas esse rabisco, ele deixa Deus feliz. Esse rabisco deixa Deus feliz. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Ele sabe, Ele conhece as nossas imperfeições. Ele espera um coração um pouco mais entregue e devotado. E talvez aqui, irmão, eu quero terminar agora, pode colocar de pé em nome de Jesus. Eu sei que eu me estendi um pouquinho, mas era importante isso. Eu quero, talvez aqui, dizer que pode ser que tenha pessoas exatamente aonde eu estive.
no silêncio, no cansaço, enfim, no pensamento de desistir de tudo. Talvez tu esteja aqui, mas por dentro tu está longe daqui. Muitas vezes eu vim para a igreja, estava aqui dentro, rodeado de pessoas e ao mesmo tempo sozinho. Eu quero te lembrar de algo, meu irmão, que as misericórdias do Senhor se renovam sobre você todos os dias. Todos os dias Deus nos dá novas oportunidades. Ele não espera tu melhorar para te amar. Ele te ama para que você possa viver a verdade. A gente não está aqui por acaso, irmão. Se hoje tu precisa voltar para o lugar onde Deus te cura, se precisa voltar para a comunhão do Senhor, se Deus está te chamando teu coração de volta para a vida, eu quero te convidar a dar um passo. Não precisa vir na frente, irmão. Não precisa. Se você está lutando contra pensamentos de desistência, pensamentos até de morte, se está ferido, se está isolado, se está vivendo a vida no automático, eu quero dizer que um dia eu olhei para Jesus e percebi que nele tinha feridas. E nada do que a gente vive nessa terra, ele já não viveu antes. Ele está te chamando assim como ele fez com Lázaro. Vem para fora. Lázaro fazia 4 dias que estava morto, cheio de chagas. Sabe o sermão de Lázaro na Bíblia? Não tem. Lázaro não fala uma palavra na Bíblia, mas a vida dele falava. As chagas dele falavam. E eu quero orar contigo nessa noite. Eu não quero te expor aqui, meu irmão, não é essa a ideia. Muito pelo contrário, a gente quer te acolher. E se essa palavra te encontrou, tu pode fazer o que tu quiser, pode levantar a mão, tu pode vir à frente, tu quiser colocar a mão no coração, tu escolhe o que tu quer fazer. Mas hoje Deus quer construir um lugar para a presença dele na tua vida. E tu vai ser um embaixador de Cristo, aonde tu colocar a planta do teu pé. Amém? Quero convidar os irmãos do louvor ali, não? Estão ainda os irmãos do louvor? Amém, glória a Deus. Eu quero cantar uma canção com vocês. Eles querem cantar uma, né? A gente vai cantar enquanto a gente eu tenho certeza que Deus quer trazer cura nessa noite. Já vou te liberar, irmão. Que essa é uma palavra para a gente, não para a gente aproveitar o momento, sim, mas para te pensar na segunda-feira, na terça, na quarta. Então quero te dar a oportunidade. Se tu foi visitado com algum sentimento que quer tirar desse convívio, desse lugar de cura, que tu possa colocar a tua vida na presença de Deus. Sabe que o Senhor, Ele pode nos superar nessa noite. Deus, Ele cura, Ele pode solucionar problemas muito rápido, te fazer mais forte, Ele pode fazer, mas o que Ele gosta mesmo é de solucionar pessoas. Ele te quer. Assim como Lázaro, Ele te quer com vida. E Lázaro nunca pregou, como eu falei, mas o que falava era a vida dele. E que a nossa vida possa ser um estandarte de Deus nessa terra. Que a nossa vida possa ser uma bandeira do Senhor nessa terra. Amém? Eu quero te convidar, enquanto a gente adora o Senhor, depois eu quero olhar contigo no final, para que coloque a tua vida na presença de Deus. Se tiver que alinhar a tua vida nessa noite, esse é o momento. É tu e Deus, irmão. É tu e Deus. Amém? Fecha teu olho e deixa o Senhor te sondar nessa noite. Hoje Deus quer construir um lugar para a presença dEle dentro de ti. Deus quer restaurar o altar de adoração. Deus quer te trazer para fora, irmão. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser
Consegue declarar isso, irmão? Um lugar. Esse é o desejo do teu coração? Onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença. Por tua misericórdia, ó Deus de Israel, enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel, Yeshua. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Aleluia, Deus. Deus, muito obrigado. Nós queremos sim, Pai, nos aproximar de Ti. Nós queremos ser transformados, Deus, por Ti a cada dia. Olha, Deus, para cada coração aqui dizendo: eu preciso de Ti, Pai. Eu preciso de Ti, sem Ti eu não sou nada. Mostra, Deus, a Tua misericórdia renovada nesse dia, Deus, para cada um, Deus, que está aqui nessa noite, Pai. Cura as nossas feridas, restaura as nossas identidades, Pai. Devolve a alegria, devolve a nossa vida, Pai. Uma vida que Te agrade. Faz a Tua igreja uma família que abrace, que sirva. Uma família que conhece a Tua presença. Nós queremos sim ser a Tua casa favorita, Senhor. Nós queremos sim ser o Teu bom perfume nesse mundo. Alinha a nossa visão, Pai. Nós estamos aqui, sabemos que a igreja é um lugar onde nós encontramos nossos irmãos, onde nós temos comunhão contigo, e a Tua palavra fala como é bom e agradável ver unidos irmãos. Ali o Senhor ordena a vida para sempre. Ele planta a eternidade do nosso coração através da Tua igreja. Deus, nós sabemos que a igreja tem uma missão de ser sal e luz nessa terra, que Tu só possa alinhar o Teu propósito nessa noite da vida dos meus irmãos, Pai. E esse altar aqui, outrora caído, Deus, que possa ser edificado pela autoridade do nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Tu conheces o nosso coração, e nós queremos sim oferecer a nossa vida com dedicação e devoção, entregar a nossa vida a Ti. O que nós podemos Te dar, Deus, a um Deus que tem todas as coisas, o que nós podemos Te dar a um Deus criador de todas as coisas, e nós oferecemos o nosso coração a Ti, Pai. Ah, Senhor, muda as nossas vidas, amplia a nossa visão, Pai. A Tua palavra fala, como o Renan citou aqui nessa noite, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Antigamente nós éramos trevas, e o Senhor foi luz na nossa vida. Deus, sara as nossas feridas, sara as nossas chagas, Pai, para que a Tua luz tenha liberdade de brilhar onde ela tem que brilhar. Nos prepara, Deus, para ser sal da terra, nos prepara para ser luz do mundo, nos prepara, Deus, para ser uma mão amiga.
Nos prepara, Deus, para semear a eternidade, Deus, na vida das pessoas, Pai. Nos prepara para semear a eternidade na vida, Deus, da nossa família, no meu local de trabalho, Pai. Nos ajuda, Deus, a cumprir a missão que Tu nos confiou nessa terra. Não deixa, Pai, os meus irmãos, não me deixa, Deus, enterrar, Deus, os talentos que Tu nos confiou, mas para que nós possamos, Deus, ser multiplicadores dos dons que Tu nos contemplou nesse tempo, Pai. E toda honra e toda glória sejam dados a Ti, Jesus. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração desse altar, Deus, que Tu está levantando nesse dia, porque nós queremos ser a Tua casa favorita. A Tua casa favorita nós queremos ser, Senhor. Deus, em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos. Deus, nos dá uma boa semana exalando o Teu perfume, uma boa semana, Deus, sendo luz, uma boa semana sendo sal, uma boa semana cumprindo o propósito para o qual Tu nos arregimentou nesse tempo. Em nome de Jesus, Pai, levanta a Tua igreja, levanta a Tua igreja. Tu que está em morte, sai da sepultura agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E as Tuas feridas vão sarar, as Tuas feridas vão ser curadas, e as Tuas feridas vão sarar, em nome de Jesus. Nós Te entregamos esse momento e queremos nos despedir cantando essa canção, em nome de Jesus, Pai. Abraça o teu irmão aí, deseja uma boa semana para ele, em nome de Jesus. Quem não fez um café ainda, tem um café disponível lá, tem um lanchinho maravilhoso lá, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a tua vida, meu irmão.